Repetir, adore a Deus hoje, deixa Ele cuidar do teu amanhã. Ele já é amanhã. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele não está, Ele é. Deus está cuidando de você. Meus irmãos, assistam comigo esse vídeo com o pastor Isaías de Oliveira. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no nosso canal, pastor Isaías de Oliveira, assiste comigo. Irmãos, eu com muita alegria quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o verso é o verso de número 8. Atos 1:8. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar a esta casa de oração, e não só porque eu vim aqui ministrar, mas o privilégio de poder estar na casa de Deus. Já é uma alegria poder estar na igreja adorando a Jesus, independe se é para pregar ou se é para adorar, não importa. Só de nós estarmos na igreja já é um presente de Deus. Eu sou grato a Deus por este presente. Sou grato a Deus pelo pastor deste campo, pastor Adelino, pastora Genilda. Que Deus continue abençoando a vida deste casal. Deixo também a minha saudação ao servo do Senhor. Sou grato a Deus pelo carinho. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jataniel, pelo contato. Aos irmãos quando eu cheguei aqui que me recepcionaram, pastor Luciano, pastor Vanderlei Abraão. Deus abençoe a todo o corpo de obreiro, a cada irmão presente. Que Deus prospere a todos, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está é força de expressão, porque ele não está, ele é. Quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender de uma forma de momento, e nosso Deus não é de momento. A Bíblia vai dizer que Ele é Deus de eternidade a eternidade. É por isso que o escritor vai dizer que Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, porque Ele não está, Ele é. Eu estou, Ele não está. Você está, Ele não está. Ontem eu fui, hoje eu sou, amanhã, se Ele permitir, eu serei. Ele é diferente. Ontem é, hoje é, e pode dar glória que Ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que o corpo está na terça, mas a cabeça já está na quarta-feira. Eu vou te dar uma notícia aqui. Você vai perder a paz, você vai perder o apetite, você vai perder o sono. Veio com meia dúzia de glória na garganta para soltar, mas não consegue soltar, porque o corpo está no templo, mas a cabeça já está na quarta. Eu vou te dar uma notícia. Deus vai usar a boca do profeta Isaías para dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Então eu tenho uma notícia para você. Adore a Deus hoje e deixe Ele cuidar do teu amanhã. Eu vou repetir, adore a Deus hoje e deixa Ele cuidar do teu amanhã. Ele já é amanhã. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele não está, Ele é. A mesma coisa de falar que Ele está vencedor. Está vencedor é força de expressão. Ele não está, Ele é vencedor. E por que Ele é vencedor? Porque Ele não perde batalha. Eu vou repetir, Deus não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode vir aqui e dizer: o vento soprou, o barco balançou, o leão rugiu, o vento veio forte, mas no final é sempre culto de ação de graça. Oh, glória. É por isso que quando todo mundo correu de Golias, Davi falou: eu não vou correr não, eu vou para cima. Deixa eu parafrasear, porque a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. 1 Samuel capítulo 37, versículo 32, o texto vai dizer que quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, ele chega no território e diz assim: o que eu tenho que fazer para lutar com esse homem aí? Aí 1 Samuel diz o texto que mandaram falar com o Saul.
Ele foi na tenda de Saul, aí o verso 32 ele vai dizer assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse grandão aí. Saul disse: mas por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Versículo 33, Saul diz assim: não, contra ele você não pode pelejar. Você é muito menino e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta, Kevin Corner, por exemplo, vai contar, que do versículo 32 para o 33 teve uma entrevista. No 32, quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante, antes de Saul falar o versículo 33, Saul pergunta: quantos anos você tem? Eu tenho 16. O que você faz? Sou pastor de ovelha. Olha o currículo desse menino, irmão. Quantos metros você tem de altura? Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner vai dizer que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com gente grande, vou falar que é 1,60 m. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Aí se cumpre o versículo 33. Quando Saul diz: não dá não. Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai voltar para casa? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça dele 90 quilos. A ponta da lança 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela chega a atingir 150 km por hora. Ou seja, garoto, não vai ter tempo de tu piscar, a lança de Golias vai te atravessar no meio. E detalhe, ele não está falando de microfone, ele não está falando de megafone, ele está falando do meio do vale, e a voz dele chega aqui em alto e bom som, porque o pulmão dele é grande mesmo. Quer voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas deixa eu contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. E Davi começa mais ou menos assim: eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, um dia veio um urso todo engraçadinho, mexeu com uma ovelha minha, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais correr atrás do urso, peguei o urso pela boca, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei o urso embora. O segundo testemunho foi com o leão. O leão fez a mesma coisa, mas eu corri atrás do leão, peguei ele pela juba, não quis abrir a boca, peguei pela barba. Pega o texto: abri a boca do leão, segurando pela barba, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse: você conseguiu correr? Eu disse: não, eu não sou crente de correr de luta não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção... Vamos para frente por causa do horário. Eu não quero nem falar o que Davi fez com Golias. Eu quero falar o que Davi tentou explicar para Saul. Davi estava dizendo para Saul o seguinte: o Deus que me ajudou a vencer o urso é o Deus que me ajudou a vencer o leão. E o Deus que me ajudou a vencer esses dois é o Deus que vai me ajudar a vencer o gigante. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Deus que te deu vitória na batalha passada, prepara um glória, é Deus que tem vitória para você nessa batalha também. Aleluia. Mas vamos para frente. Vem comigo aqui por causa do horário. O texto vai dizer que Jesus está se despedindo dos discípulos, voltando para o céu. Irmãos, eu costumo dizer que o Senhor, quando ele veio aqui, ele veio com propósito. Diga comigo: propósito. Eu não quero te abusar, mas por favor, diga propósito. Porque se eu vim aqui só para mostrar para o pastor que eu vim, eu estou perdendo tempo. Se for para mim vir na igreja só porque eu sou o pregador da noite, é melhor eu ficar lá na minha casa. Se for para mim andar 400 quilômetros da minha casa até para chegar aqui, só para vir aqui só porque eu sou o pregador, é melhor ficar em casa. Quero dar uma notícia para alguém que chegou na porta da igreja, viu que o pastor não estava e voltou para casa. Tu foi bem para casa, porque se você ficasse aqui, você ia ficar sem propósito. Você não veio adorar, você veio só bater cartão. Eu vim aqui nessa noite, independe, com todo respeito ao homem de Deus, eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos entregar. Viemos adorar com propósito. Você sabia que essas 2 horas de culto pode mudar a tua semana? Você sabia que essas 2 horas de culto pode mudar o teu mês? Você sabia que esse culto pode mudar o teu amanhã? Um glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus derruba o gigante. Um glória teu aqui, Deus fecha a sepultura. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Alabachori calabai. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Mas vamos para frente. O texto vai dizer que o Senhor veio com um propósito. De novo, ele veio com... Só para os irmãos entenderem, ele veio dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Um dos propósitos. Se nós fosse falar tudo aqui, irmão, primeiro, o horário não ia dar. Segundo, que eu não sei. E terceiro, que nós não ia achar o fim.
Porque foi João quem disse que se tudo que ele fez fosse ser registrado, os livros da terra não conteria. Não é assim que diz o texto? Então só estou dando uma pincelada. Um dos propósitos, acabar com a dispensação da lei, dar um ponto final na dispensação da lei e inaugurar da graça. Fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, porque aquele contato estava incomodando. Ele veio inaugurar a igreja, ele veio vencer o diabo, por exemplo, ele veio vencer o inferno, ele veio vencer a morte. Eu não quero falar nem do diabo nem do inferno, e nem muito mais da morte, mas preciso dar uma pincelada para tu entender. Quero falar da morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão você estar aqui adorando. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão o dia que nós descemos as águas do batismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que nós viemos aqui, nos reunimos para participar da mesa, do corpo e do sangue. Por quê, pastor? Porque ele só seria mais um morto adorado. Mas o texto diz que ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E você poderia ter dado um glória melhor do que esse. Não, agora não é para dar. Você tem que dar o que você tem. Mas você quer ver como você precisava dar um glória melhor do que esse? Se os kardecistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito aqui, jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, está escrito lá, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Mas se alguém for passear no túmulo de Jesus, é para passear mesmo. Estive lá algumas vezes, tirei foto com a placa escrito, não está mais aqui. Ele... Oh, glória a Jesus. Sabe esse arrepio gostoso? É ele que está aqui. Sabe essa vontade de sorrir, não está ouvindo piada? É ele que está aqui. Receba renovo daquele que morreu, mas ressuscitou. Vem comigo. Um dos propósitos, irmão, foi inaugurar a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Um dos propósitos do Senhor ter vindo aqui foi inaugurar a igreja. E dentre tantos propósitos, chegou o dia dele ir embora. Atos 1:8 eu vejo como uma confirmação de uma promessa. Porque eu vou parafrasear aqui. Um dia Jesus conversando com os discípulos, mais ou menos assim. Jesus disse assim, vai chegar um dia que eu vou embora. Mas fica tranquilo que eu não estou indo embora por ir, eu estou indo só para preparar lugar. Porque quando o lugar estiver pronto, eu volto. Agora nesse intervalo, preste atenção, nesse intervalo que eu vou estar fora, fica tranquilo que vocês não ficam órfãos. Eu mando o Consolador. Então aqui Jesus está confirmando o que ele prometeu. É como se Jesus estivesse dizendo, lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois bem, o dia chegou, é agora, eu estou indo. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu ia mandar alguém? Fica tranquilo, eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Aí o verso 8, Jesus diz assim, ó, e quando ele vir, ó o verso 8, ele vai repousar sobre vocês. A virtude dele vai repousar sobre vocês quando ele chegar. Diga comigo, virtude. Existem 5 tipos de virtudes. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não quero falar das 4 primeiras porque não vem o caso. Mas eu quero ficar com a virtude bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego, que no grego quer dizer chail, araté e dunamis. Como eu não sei falar nem português direito, eu não vou ficar com o grego, eu vou ficar com o português. Mas chail, araté e dunamis, traduzido para o português, é valor, caráter e poder. Então no pé da tradução, o que Jesus estava falando para os discípulos é o seguinte, quando ele vir e repousar, o valor dele vai estar sobre vocês, o caráter dele vai estar sobre vocês, o poder dele vai repousar sobre vocês. Perceba, pastor Vanderlei, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage tanto quanto fala de poder. Só que eu quero te dar uma notícia e não quero jogar fogo na tua fé não. Mas para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E Deus só trabalha no meu caráter se eu abro o coração para ele entrar e reconheço o valor. Porque quando eu recebo o valor, ele trabalha no caráter. E quando ele trabalha no caráter, aí ele me enche de poder. Eu não acredito num crente que vem falar que está cheio de poder, que compra e não paga. Eu não acredito num crente que quer dançar no espírito, mas lá fora olha para aquilo que não é dele. Eu não acredito num crente que fala que tem poder, mas não pode ficar sozinho na frente da rede social. Eu não acredito num crente que fala que tem poder e abre a boca para xingar. Quem tem poder tem aqui, tem em casa é aqui, é em casa é aqui, é na empresa. Estou sentindo Deus aqui. Diga comigo, valor. Ou tu está pensando que... Vamos por partes, vamos primeiro, valor. Ou tu está pensando que tu está aqui de graça, irmão.
Ou tu está pensando que você não tinha outro programa, diz, hoje eu vou na igreja, porque hoje eu não tenho nada para fazer, perdi o sono, vou dormir tarde, então eu vou para o culto. Ou diz, não, hoje eu preciso ir lá porque já não fui a semana passada, eu vou hoje. Ou eu preciso ir lá porque o meu pastor precisa me ver. Ou qualquer outra coisa. Quero te dar uma notícia, para mim está de pé falando. Você sentado escutando e nós tudo aqui adorando, alguém pagou caro. Não foi ouro, não foi prata, não foi euro, foi sangue derramado. E olha, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que pensa que Jesus morto na cruz já está salvo. Cuidado. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo, não. Jesus morto na cruz está querendo dizer o seguinte, o preço foi pago e você tem direito à salvação. Eu peço até para você segurar o teu glória, só para você entender minha linha de raciocínio. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu já estou salvo. Jesus morto na cruz, Jesus está querendo dizer o seguinte, eu já paguei o preço. Agora para vocês chegarem aqui, tem que reconhecer o preço. E como é que eu faço para reconhecer o preço? Aceitando a Jesus. E o desviado, voltando para a igreja. E quem está desmantelado, consertando a vida. Porque você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que habitar em você. Porque Paulo vai dizer assim, em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. É ele que vai se tornar o penhor da garantia no dia da redenção. Quer saber se sobe quando a trombeta tocar? O Espírito de Deus tem que habitar em você e em mim também. Então, na verdade, o preço foi pago, mas para ser reconhecido o preço, para mim poder entrar no céu. Eu vou tentar explicar para os irmãos entender. Eu trabalhei numa loja, numa grande empresa do varejo em São Paulo. Não vou fazer o merchan dela não. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Deus está revelando quem já teve, irmãos. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, irmão. Viu? Dia das Mães era um dos dias mais terríveis e véspera de Natal. Qual que era o lema? A pessoa entra na loja, escolhe um produto, chama o vendedor, tira o pedido, vai no caixa, paga e vai lá no estoque retirar. Mas a ordem da prateleira de cima é o seguinte, ninguém leva nada do estoque se não tiver com ticket que prova que pagou, mas o carimbo que confirma que pagou. Não basta ter o ticket, tem que ter confirmação. E a confirmação é o quê? O carimbo. E tinha gente que chegava bravo demais. Chegava no estoque e dizia, dá para pegar rapidinho para mim aqui, que eu deixei meu carro no lugar que não pode? Rapidinho para mim? Ô, senhor, o senhor tem que voltar lá na fila. Ah, voltar na fila por quê? Porque está faltando o carimbo escrito pago. Tinha uns que diziam assim, mas o ticket não prova que pagou? Não, o ticket prova, mas tem que estar confirmado. O reino é a mesma coisa, irmão. Se não confirmar, pode saber cantar, tocar, vir na igreja quando dá vontade, mas se não tiver o carimbo, o penhor da garantia... Eu não sei como é que chama em Mauá terreno que o proprietário não cuida. Mas lá em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. É aqui também? Olha que nome horroroso, irmão. Tudo que não presta joga no terreno. Porque se o proprietário não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Lixo, lá. Entulho, lá. Móveis velhos, joga lá também. Se o dono não cuida, não é eu que vou cuidar. Agora, quando passa alguém e olha para o terreno e tem um projeto, a primeira coisa que a pessoa faz... Já manda uma proposta. Compra. Tem uns que são tão exigentes que limpa. Tem uns que são mais do que exigentes, que depois que compra e limpa ainda cerca. E tem uns que é mais ainda, que além de comprar, pagar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha escrito, proibido jogar lixo. É assim ou não é? No homem, na vida da mulher é a mesma coisa. O diabo joga entulho até o dia que se entrega para Jesus. Porque no dia que entregou para Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo, e o Espírito de Deus está aí na tua vida para habitar. Aí o diabo é tão endemoniado, irmãos, eu não tenho outra palavra para usar para ele, mas ele é tão endemoniado que ele fica bombardeando a mente de algum dizendo, sai da igreja. Para que você vem na igreja? Você percebe que é sempre os mesmos, ninguém nem te vê. Você percebe que ninguém te vê, ninguém te enxerga, só passam para você e te cumprimenta quando parece que quer alguma coisa? Sai da igreja. Aí Deus levanta um poeta para escrever uma letra, irmão, que aquilo é uma mensagem. Eu quero que você valorize o que você tem. Você pode não ser importante para A e para B, mas é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar
do valor. Só as vozes. Eu venho falar. Segura aí, segura aí. Que valor é esse que você passou, viu na vitrine um sapato e não tinha dinheiro para comprar? Que valor é esse que se talvez mexer na tua bolsa tu não tem o dinheiro? Que valor é esse que talvez a roupa que você tá não é o que você queria? Você até agradeceu a Deus pela que você tem, mas se você pudesse você queria outra. Que valor é esse? O valor não está na terra, o valor está em você. Ele está em você. O Espírito, cante, se move em você até com. E nesse só vamos acelerar um pouquinho. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declare. Se move em você. Se move em você, minha irmã. Se move em você. Quantos podem trocar esse cântico por uma adoração a Jesus, erguer a mão e agradecer a Ele? Ele está aqui, o Espírito está aqui, habita em você, habita em mim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Diga comigo, valor. Agora diga caráter. Nós estamos no texto, é a virtude bíblica. Valor, caráter e poder. Já falamos do valor, agora vamos falar do... Aperta o cinto aí, irmão. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, vestido com kit crente, cantar que nem crente, pregar que nem crente, ter Bíblia de crente, mas crente de verdade, só Deus sabe se eu. Reputação é aquilo que as pessoas olham e acham. Reputação é aquilo que eu me faço para chamar atenção. Eu me faço de uma coisa que eu não sou. Por exemplo, se eu estou com a minha esposa, eu vou me comportar que nem um homem casado. Porque eu sou casado e estou com a minha esposa, então eu tenho que me comportar como um casado. Se eu estou com o pastor, eu me comporto como um pastor. Porque eu sou pastor e estou com um pastor. E tenho que mostrar que eu sou um pastor. Agora, se eu estou sozinho, eu fico à vontade, que ninguém está vendo. Porque caráter não mostra na frente dos outros. Caráter mostra escondido. Só que ninguém aqui está vendo. Mas Deus... Eu costumo dizer que quem é independe de onde está e com quem está. Eu vou traduzir para tu entender. É crente aqui é em casa, é crente aqui é na escola, é crente aqui é na empresa, é crente aqui é no volante do carro, é crente aqui é trancado sozinho dentro do banheiro, é crente aqui é sozinho na rede social. A boca é de crente, a mente é de crente, o olho é de crente, a mão que ergue para adorar na igreja é de crente. Reputação é diferente de caráter. Reputação a pessoa se faz de caráter. É por isso que Deus pode... É por isso, irmão, que nós não podemos julgar ninguém. É verdade ou não é? Quando Jesus diz assim, ó, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em... Eu fui pregar no estado do país, não importa onde, porque se eu falar, de repente, pode ser agressivo, vai que alguém assiste de lá, né? Mas lá não tem glória e aleluia não, meu irmão. E não adianta você chegar a 100 por hora não, que não tem nada de 100 por hora. Pisa no freio, vem devagar, que aqui é do jeito que a gente sabe. Sabe quando o culto lá está pentecostal? Quando desce a lágrima nos olhos assim, ó. Não faz cara feia, não puxa lenço, está olhando para você e a lágrima está escorrendo aqui, ó. Pinga no queixo, mas não tem nem lenço, porque nós somos barulhentos, não somos. Até para chorar nós causa. Tira o lenço, põe no rosto, e passa no rosto, e chora. Outros erguem a mão, outros... Enfim, lá... Olhando para você assim, ó. Cheguei no hotel, falei para um amigo que me apresentou. Falei, varão, eu tive uma certa dificuldade hoje, ainda falta mais 2 dias. Por quê? Falei, rapaz, o povo aqui não reage não. Aí ele disse assim para mim, choraram? Falei, eu vi gente, mas assim, não chorou igual em São Paulo, chorou só escorrendo. Então o culto foi pentecostal. Não, desculpa do que eu vou dizer, não quero te corrigir não. Só agradeça pelo que você tem, mas não ri de quem não tem não. Sabe por quê? Porque eu não posso julgar. É por isso que eu não fico surpreso com quem sobe no altar, pula num pé só, nada contra. É por isso que eu não fico surpreso com quem quando está sentado não tem um glória para dar, mas quando pega o microfone parece que vai para outra dimensão. Sabe por quê? Tem técnica de púlpito, técnica de microfone, mas eu não sei a vida no particular.
Eu não sei como é que está. Como é que eu vou saber? Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em... Quem pode te conhecer melhor do que você mesmo é quem te formou. É por isso que o salmista vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca por detrás e por diante. Antes que a palavra chega na minha boca, tu já sabe. E como é que tu sabe? Eu sei porque eu te fiz. O salmista diz lá no Salmo 139: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu sabe o que é entretecer, irmão? Entretecer, uma das traduções, é a arte do tricô. Tem gente que não sabe nem o que é tricô mais. É 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã. A minha mãe gostava de fazer tricô quando as vistas ajudavam. Mas 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã, dá um nó nada a ver na boca da agulha, na cabeça da agulha, sai fazendo um movimento estranho e vai, desculpa do meu português chulo, vai virando aquela tripinha de lã. A gente chegava na minha mãe e dizia: mãe, o que é isso aqui? Uma blusa. Isso aí é uma blusa? Uma blusa. Mas isso aí não vai dar certo para ser uma blusa, não. Ela dizia: quem viver verá. E no final não é que dava uma blusa, irmão? É igual você. Quando Jesus te achou, te salvou, te libertou, alguém disse: é fogo de palha. O céu disse: quem viver... eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Agora, preste atenção. Não é porque eu estou falando que ninguém pode te julgar que você pode andar do jeito que você quer também. Senhor, eu quero voltar em Mauá, Jesus. Preste atenção. Eu não preciso estar vestido como um pastor para alguém me identificar como um pastor. Você quer ver como você vai se identificar? Você já percebeu que você não está vestido com um traje divino na igreja, mas você chega num lugar, na empresa, por exemplo, na escola, alguém olha para você e diz assim: você é crente? Agora a pergunta é: como conhece que você é crente? Talvez você está trajado igual quem está lá. O idioma. O crente tem um idioma diferente, meu irmão. Desculpa do que eu vou falar. Eu não posso aceitar que o idioma do céu está na boca de crente que fica aqui no púlpito da glória, mas lá fora xinga palavrão. Nós temos o nosso idioma próprio. Né? Desculpa, não sei se eu vou agredir alguém. Senhor, eu quero voltar em Mauá. Mas eu não dou crédito em quem crente que fala na gíria. Meu, mina, cara, valeu. Quem meu, mina, cara, valeu? Aqui é varão, varoa, labareda, canela de fogo. O idioma é nosso. Nós temos nosso idioma próprio. Amém ou não amém, irmãos? Eu estou me policiando porque eu fiquei muito acomodado chamando os irmãos de varão. E com isso eu não treinei minha mente para guardar os nomes. Mas eu estou treinando. Mas eu tenho o hábito de chamar os homens de varão. Não importa se é na igreja ou fora da igreja. Eu chego de viagem, vou na casa do meu pai, eu falo para o vizinho: tudo bem, varão? Como é que você está, varão? Eu estou feliz de te ver, varão. Podendo um dia, vai lá em Catanduva nos visitar, varão. Um dia ele chegou em mim, o pastor Vanderlei, e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você deu risada, irmãos? Porque esse idioma não é dele. Esse idioma é nosso. Agora eu vou te dar uma notícia. Seguro glória. Eu não posso estar na roda dele e ser todo gingado que nem ele e falar que nem ele. Não. Não é o que está nele que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que pegar nele. E vou mais longe. A unção pega. Pega ou não pega? Eu chego de viagem agora, ele fala: já chegou, varão? Tudo bem, varão? Prazer em revê-lo, varão. Não é o que está na boca dele que pega na minha, é o que está na minha que invade a alma dele. Oh, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, fica com essa palavra. Peço para você guardar ela na tábua do seu coração. Peço para você deixar o seu like. Peço para você se inscrever no nosso canal. E até a próxima, em nome de Jesus.